Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje o tema vai ser ciclo compulsão-restrição, mas antes vamos àquele período que é o favorito da Clara, no fundo. Docinho da semana. Podíamos fazer tipo não é slogan, Mas era giro fazermos uma entrada, né, com um vocal. é uma trabalheira do caraças. Podias ser tu a aparecer a falar. Bem. O docinho desta semana é um cheesecake, como diz a minha tia. Não, é um cheesecake. Cheesecake. É um cheesecake É o mini cheesecake. congelado, não é caseiro. Eu, por acaso, não sou particularmente fã de cheesecake, mas eu acho que é porque o meu é enjoativo. Tu gostas muito de cheesecake? Pois, é das minhas sobremesas favoritas, como tu bem sabes. Claramente, eu acho que esta rúbrica está a ser completamente. Mas vamos lá ser sinceros, eu nem queria o cheesecake, eu queria um bolo de pastelaria que eu gosto muito. Querias mais ovos? Queria mais ovos. Pois. E o que é que tu me trouxeste? Porque está um calor danado. E ele quer comer bolo. E eu disse: não, vamos comer uma coisa. Na verdade, o que eu queria era trazer. Não, não vou dizer o que é que eu queria trazer, porque eu ainda vou trazer. Mas queria uma coisa mais fresca. Então vi isto e pensei: é isto. Pronto, isto veio congelado, já descongelou. Mas olha que eu boto fé. Por acaso tem bom aspecto. Eu boto fé nisto porque já provei outros produtos específicos desta submarca e gosto muito. Vamos fazer tchim-tchim com o garfo, porque claramente não vamos levantar o cheesecake, não é? Tchim-tchim. Para quem não está a ver, o teu é aquele, Tiago. Ah, ia-te já roubar o teu também. Para quem não está a ver e está a ouvir, podíamos ter feito tchim-tchim assim. Mas pronto, não faz mal. É um cheesecake que é pequenino. É bom. Muito bom. Que belo cheesecake. Olha, até te digo, é melhor do que alguns caseiros. Eu acho que é melhor do que o meu caseiro. Esta parte branca é um bocado enjoativa. Não achas? E o doce por cima é muito bom. Eu não quis dizer isso para não ter represálias. Mas olha que está. Não vou dizer que é melhor que o teu. Mas Eu só acho que a bolacha não é melhor caminho, mas o resto é melhor. a cena é que a tua bolacha, pá, para quem gosta muito de bolacha, a tua bolacha tem 3 metros de altura. Mas é boa, mas é boa. Esta é uma base de bolacha mais fininha. Que eu acho que como acho a parte branca super enjoativa, eu prefiro fazer mais bolacha e ter menos parte branca. Então, o que é que achaste? Para mim, eu não sou grande fã de cheesecake, mas este dentro de cheesecake é bom. Mas pronto, para mim é para aí tipo um 2.8. 2,8? Sim, porque Ninguém diria que era bom. Não, é bom, mas eu não gosto muito de cheesecake, mas para quem gosta é bom. Mas eu não voltaria a comprar. Aliás, eu acho que só comprei porque precisávamos de um doce para hoje. Porque senão acho que nem nunca compraria, percebes? Mas também existe caramelo salgado, esse também deve ser bom. Eu também eu não sou cliente deste tipo de produtos. Sabes que eu gosto mais de pastelaria. Eu gosto disto, mas mais caseiro, de restaurante ou aquele que tu fazes em casa. A minha mãe também faz bem. E pronto, eu não sou cliente disto. Mas gostei. Se voltaria a comprar, pouco provável. Se calhar voltarias a apetecer cheesecake e tipo... Não. Ok, pronto. Para comer em casa, o meu estilo é mais um de cingós, Tu sabes. Mais depressa compraria uma bola Berlim do que isto. Podemos passar para o nosso tema desta semana, que como o Tiago já disse, vamos falar sobre o ciclo de restrição-compulsão e explicar um bocadinho porque é que isto acontece e como é que fazemos para parar, para que isto pare de acontecer. Eu queria só dar uma nota, que quando nós falamos em compulsão, nós em vez de usarmos a palavra compulsão ao longo deste episódio, vamos usar a palavra exagero. Não sei se não perguntei ao Tiago se ele concordava, mas eu sei que ele concorda. Exagero, porque compulsão remete um bocado para compulsão alimentar, e compulsão alimentar é uma doença com critérios de diagnóstico bem definidos, que obviamente nem toda a gente que sofre de episódios de exagero alimentar tem compulsão, ou no fundo tem um diagnóstico de compulsão alimentar, mas nem por isso é menos válido procurar ajuda, nem por isso é menos válido o sofrimento. Nós identificamos-nos mais, acho que posso falar pelos dois, ao longo do episódio, de usar a palavra exagero, que se calhar engloba muito mais pessoas e engloba toda a gente, do que a palavra compulsão, que muitas vezes é utilizada até quase de forma errada, e eu até diria que muitas vezes a palavra compulsão já é utilizada de uma forma um bocado marqueteira, quase para vender. Leviana, eu diria que é Sim, utilizado de forma exatamente. leviana. Exatamente. Tive compulsão. Se calhar não tiveste, mas pronto, é legítimo na mesma, não é? Sim, vamos utilizar a palavra exagero em vez de compulsão.
E acho que é interessante começarmos por explorar que, geralmente, as pessoas que exageram e que têm episódios de exagero alimentar têm, às vezes, um bocadinho de dificuldade de procurar ajuda e quando nos procuram a nós e quando chegam à consulta, às vezes, eu sinto que devido ao podcast isso não acontece tanto, mas às vezes as pessoas têm um bocadinho de medo de explorar os seus exageros, exatamente porque comer demais ou comer em exagero ou compulsão ou o que lhe queremos chamar é muito mais mal visto do ponto de vista de sociedade do que o comer de menos. Sim. Isto porquê? Porque a comida abrange mais áreas do que propriamente as nutricionais, do que as necessidades biológicas, né? A comida está associada a um certo status enquanto sociedade, a valor moral. Sabe-se que, por exemplo, pessoas que comem menos tendencialmente são percepcionadas de uma melhor forma, por exemplo, mais disciplinadas, com mais foco na sua vida, com mais futuro, provavelmente. São pessoas que vão ter provavelmente um futuro melhor. Isto em termos de narrativa, e sabemos que isto não faz qualquer sentido. Mas há esta construção em termos de consciência coletiva da sociedade, de associarmos que um comportamento alimentar específico significa um conjunto de coisas. Status, como eu mencionei, identidade, né? Identidade de compromisso, identidade de vai lá e faz, e guerreiro ou guerreira. Então, a comida tem vários significados. Que as pessoas geralmente às vezes têm medo ou vergonha de relatar os seus episódios ou até mesmo de procurar ajuda porque sentem de alguma forma que podem ser julgadas porque não é bem visto. Eu estava a falar disto porque eu acho que é importante. Respondi. Sim, eu acho que é importante falar sobre isto porque ninguém tem episódios de exagero alimentar ou quando estamos a falar de um distúrbio alimentar, de compulsão alimentar, porque quer, ou porque tem falta de força de vontade, ou porque é pouco motivada. No fundo, isto é um convite para, se alguém desse lado está a passar por isso, ou já passou por isso, ou conhece alguém que passa por isso, no fundo, olhar para si próprio ou para outra pessoa com mais empatia, quase que pensar que a culpa não é da pessoa. Existe uma razão para aquilo estar a acontecer, existe uma solução para isso e nada tem a ver com a pessoa ser preguiçosa ou ser pouco motivada, como estavas a dizer, que muitas vezes é ligado quase à identidade da pessoa. Se a pessoa faz aquilo, é porque a pessoa não se consegue controlar. Se consegue controlar, é fraca. A outra pessoa consegue se controlar, é forte, é uma pessoa de objetivos e vai ter um futuro mais risonho. E fazemos estas construções, não é? Exatamente. E, portanto, foi nesse sentido que eu quis tocar aqui. Acho que é interessante começarmos, se calhar, não, continuarmos, por explicar o que é este ciclo de restrição-compulsão. No fundo, basicamente, e acredito que muita gente que nos está a ouvir se consiga identificar, que o que acontece é que tudo começa pela insatisfação com a imagem corporal ou uma má relação com o corpo, que leva a pessoa a fazer uma dieta. E isto acontece porque nos vendem a toda a hora que se tu queres controlar o teu corpo, tu tens que controlar a tua alimentação e controlar a atividade física que fazes. Ou seja, que é uma relação muito linear entre comida, atividade física e corpo, e se controlares essas duas coisas vais ter o teu corpo de sonhos. A pessoa faz uma dieta. Geralmente, principalmente se for a primeira dieta, a pessoa perde peso. Se conseguir aguentar a restrição durante algum tempo, consegue muitas vezes perder bastante peso em muito pouco tempo. E o que acontece é que a restrição que ela fez para perder aquele peso tem, depois do outro lado da moeda, o exagero alimentar e a pessoa um dia permite-se comer alguma coisa que já não comia há imenso tempo e que sabe que, entre aspas, não pode comer dentro daquela dieta, permite-se comer, nem que seja uma dentada às vezes, e isso leva a todo um exagero alimentar que depois, muitas vezes, inicialmente, se calhar, pode ser, às vezes, um bolo, por exemplo, mas muitas vezes as pessoas passam por este ciclo várias vezes e o exagero que seria só um bolo, que nem é exagero nenhum, mas que para aquela pessoa foi considerado um exagero, que seria um bolo, passa para um dia inteiro de exagero, que passa para dias inteiros de exagero, que passa para semanas de exagero e o ciclo fica cada vez mais curto na parte de dieta, mas cada vez mais longo na parte de exagero. Ou seja, a pessoa aguenta cada vez menos dias a fazer dieta, mas fica cada vez mais dias a exagerar e sem conseguir voltar àquela rotina que ela queria implementar.
Obviamente, o exagero leva ao ganho de peso, que, por sua vez, acaba por aumentar ainda mais. Insatisfação inicial em relação ao corpo, não é? Exatamente. Isto acontece porquê? Isso disseste é verdade e acontece porquê? É verdade como se eu fosse... Sabes? Isso é verdade. Isso é verdade. Até me fizeste lembrar como se estivéssemos na Fátima e fôssemos ao momento da verdade. E quando ela faz aquela musiquinha e diz... do polígrafo. Sim. Verdade. A Fátima disse que não traiu o seu marido. E isto é... mentira! Fez lembrar isso. Mas vês. Eu estava-te a dizer, não dispersando, é que nós somos bons a dispersar. Não dispersando muito, isto acontece porquê? Esta questão que estavas a mencionar. Isto acontece porque o nosso cérebro, ele para já, ele nem quer saber nem entende. Ele não entende que nós estamos a fazer uma dieta. Ele olha para a restrição de uma maneira muito simples e primitiva, que é, se eu estou em restrição, se eu estou em carência de nutrientes, em carência de calorias, que em última análise é energia, não é? É a sobrevivência. O que é que isto significa? Eu estou mais próximo da morte do que se eu tiver com aporte de nutrientes e de calorias devido. Então, se eu tenho ausência de calorias e de nutrientes dentro das minhas necessidades, eu estou mais próximo da morte. E é só isto que o cérebro quer saber. Então, se o principal, aliás, objetivo do cérebro é garantir a nossa sobrevivência para que consigamos passar os nossos genes de geração em geração para o bem da espécie e para o bem da nossa continuidade cá, não é? Enquanto espécie humana, então o cérebro não quer saber da nossa estética, dos nossos modismos em termos corporais, não é? Porque isto vai mudando também, esse é outro tema, mas isto vai mudando de geração em geração. Nos anos 90 foi um padrão corporal que era o padrão que todos deveríamos ambicionar ter. Depois, nos anos 2000, já mudou ligeiramente. E há de continuar a mudar. Em 2050, o que é bom hoje não vai ser bom ter em termos de perfil corporal em 2050 ou em 2100. Então o cérebro não quer saber destas tendências. O cérebro quer é saber de o que é que me aproxima da continuidade da minha sobrevivência para que eu consiga passar os meus genes e a espécie não termine. É só isto que o cérebro quer saber. Então ele vai, como é isto que é prioridade para o cérebro e não fazer dieta, ele vai entender isto como uma agressão, como uma possibilidade de morte e vai ativar mecanismos para nos meter obcecados com a comida, para nos manter motivados na procura da comida. Porque se não houvesse estes mecanismos, o que é que acontecia? É fácil. Nós não estaríamos motivados para procurar a comida, nós não estaríamos obcecados pela comida e nós morreríamos pura e simplesmente. Isto de uma perspectiva evolutiva que antes... Porque hoje em dia a maior parte de nós, quero acreditar, que abre o frigorífico e tem sempre algo que comer ou tem possibilidades de ir comprar. Mas de uma perspectiva evolutiva não havia sequer frigorífico, ou seja, tu tinhas que procurar o alimento e se esses mecanismos não fossem ativados, no fundo, se calhar as pessoas ficavam a descansar e não corriam na busca do alimento. Então, esses mecanismos que o nosso cérebro, no fundo, acaba por libertar, são, como tu disseste, de sobrevivência para te motivar na procura de comida, para lá está, tu continuares, se não os tivesses, hoje em dia se calhar não, porque comer também é visto de outras formas, não só como sobrevivência, mas se calhar há milhares de anos atrás teria sido o suficiente para a espécie não continuar. A espécie não tinha continuidade e hoje não estaríamos aqui a gravar este maravilhoso podcast. Isto acontece pelo meio de algumas hormonas, que no fundo nós podemos pensar como se fossem mensageiros que o nosso cérebro envia para o nosso corpo e que depois têm o seu papel. E temos a hormona da fome, que é a grelina, e a hormona da saciedade, que é a leptina. E no fundo aquilo que se verifica é quando nós estamos em restrição, quando nós estamos em dieta, que lá está, nós estamos a fazer uma restrição
programada e nós sabemos que não vamos morrer, mas o nosso cérebro não sabe, e o que acontece, e há estudos que mostram isto, é que existe um aumento muito grande da grelina, da hormona da fome, e existe uma supressão da hormona da saciedade, da leptina. Ou seja, nós estamos em restrição e o cérebro, para contrariar essa restrição que ele pensa que não é programada, aumenta o mensageiro que vai fazer estou com fome, e vai suprimir o outro mensageiro que diz, olha, está bom de comida. Exato. E até existe um estudo muito interessante que mostra como estes níveis, estas hormonas desreguladas, muitas vezes mantêm-se por um período mais alargado de tempo que não só o período em que estamos em dieta, principalmente em pessoas que fazem dieta durante muito tempo e que são quase chamados os... não sei a expressão em português, mas que no fundo fazem dieta de forma crónica. E isto justifica um bocado às vezes aquele sentimento que as pessoas dizem que sentem que já não estão a fazer dieta, ou às vezes acham que não estão a fazer dieta e na verdade estão a fazer dieta do ponto de vista mental, mas mesmo assim ainda não sentem que a fome esteja regulada neste sentido. Sim, isso que mencionaste é muito importante, porque isto que eu vou dizer é uma opinião, é uma perspectiva, não significa que seja mesmo a realidade. É uma perspectiva de acordo com aquilo que eu vejo, apenas isso. Mas o que eu vejo é que este esquadrante de pessoas que julgam que não fazem dieta, mas em termos mentais fazem, então na prática acabam por fazer também, é muito maior do que aquelas que sabem que fazem dieta. Não sei se concordas comigo, na minha perspectiva. Eu acho que, novamente, é uma perspectiva enviesada. Enviesada, Porque né? as pessoas, quando chegam até nós, muitas vezes já perceberam que as dietas não funcionam. E, portanto, quando chegam, se calhar não te dizem, olha, eu sigo um plano, porque elas realmente já não seguem. Mas elas, como o fizeram durante tanto tempo, de repente vais a ver o lanche e é uma bolacha de arroz e 3 nozes. E não tenho nada contra a bolacha de arroz e 3 nozes, mas muitas vezes, quando os lanches são isto, é porque a pessoa, de alguma forma, não é os lanches, estou a dizer de forma errada. O que eu quero dizer é que, às vezes eu olho para a alimentação de uma pessoa e é claramente uma alimentação de dieta. E eu consigo perceber que a pessoa, apesar de não estar a seguir nada, obviamente nós fazemos as coisas durante muito tempo e há coisas que nos ficam enraizadas. E depois estamos a seguir aquilo. Na nossa perspectiva, nós estamos-nos a permitir comer, mas muitas vezes não estamos. E eu acho que é uma perspectiva enviesada no sentido em que as pessoas, quando chegam até ti, não querem mais dieta, mas muitas vezes ainda estão por dentro a fazer. Pois. Mas não perceberam isso, percebes? E tu, como estás de fora, consegues ter essa perspectiva que elas não conseguem. Mas eu acho que é verdade dentro das pessoas que nos chegam. Não é verdade, Não é se calhar, verdade. no geral. Tanto que eu comecei por dizer que Sim, é sim, só a sim, minha sim, perspectiva. Eu calculei que pudesse ter aqui um viés. Mas sim, eu vejo muito esse padrão, que é a pessoa, de facto, ela não quer um plano alimentar, mas, por exemplo, leva marmita para o almoço e sempre refeições muito específicas que dá para separar o grupo dos alimentos, sabes? Dá a entender que a pessoa decorou que, imagina, come X gramas de arroz, então leva sempre ali o arroz à parte e é sempre a mesma E a quantidade. verdade é que muitas vezes é preciso quase que ajudar a pessoa a fazer um desmame, entre aspas, daquelas quantidades que ela sabe ou lhe disseram que ela deveria comer. E que às vezes não é de um dia para o outro e não é estalar os dedos e agora não comes isso e comes o que te apetecer. Mas de repente a pessoa está há meses a fazer aquilo, a pessoa Anos, às vezes. nem sabe o que é que lhe apetece. Então também é preciso ajudar nesse processo. Qual é o padrão que eu vejo? Em pessoas que de facto já não querem um plano alimentar, não querem estar em dieta, mas estão em dieta, mesmo que não tenham um plano alimentar. Seguem um padrão alimentar de segunda a sexta e depois sábado e domingo têm algum tipo de... Elas chamam de descontrole alimentar, depois eu tento desconstruir, né? E esse é um padrão que eu vejo muito. Um padrão alimentar de segunda a sexta e depois sábado e domingo, como já não há, por exemplo, a marmita, como já não há a rotina do dia-a-dia de trabalho, a alimentação às vezes vai ali num mecanismo de compensação por tudo aquilo que foi proibido de segunda a sexta. No fundo, estão exatamente neste ciclo de restrição-compulsão, Exatamente, que nós podemos exatamente. pensar como se fosse um pêndulo, que toda a gente consegue, estão a conseguir imaginar um pêndulo, e no fundo, de um lado tem a restrição, do outro lado tem a compulsão.
Quanto mais nós atiramos o pêndulo cá para cima e mais puxamos para a restrição, ele também muito rapidamente vai para o outro lado. Então, eu costumo dar muitas vezes o exemplo em consulta dos animais abandonados. Uma vez até acabei uma consulta e disse ao Tiago que tinha dito isto e ele até ficou a olhar para mim, porque a maneira como eu expliquei, a minha cliente no final ficou, ok, então eu sou um gato abandonado. Mas eu depois aprimorei a forma como explicava e costuma resultar muito bem. Por isso vou explicar aqui. No fundo se nós tivermos e olha, nós já tivemos até vou dar um exemplo que é mesmo verdade. Nós, como as pessoas que nos seguem no Instagram sabem... Este é mesmo verdade. Os outros são todos mentiras. Não, mas podia agarrar num exemplo fictício, mas este é verdade. Nós, eu sei. Nós fomos família de acolhimento de algumas cadelas, por acaso foram sempre cadelas, menos o Jaime. Foi. O Jaime ficou. Mas fomos família de acolhimento temporário, ou seja, nós adotámos não, mas ficámos com alguns animais que não tinham família até eles serem adotados. Tínhamos uma cadela em particular que ela não podia comer, não podia ter comida, porque ela comia tudo. E comia tudo ao ponto de uma vez ela agarrou um pacote de manteiga e comeu um pacote de manteiga inteiro. E o que é que eu quero dizer com isto? Um animal, e se tiverem animais desse lado, a maior parte dos animais sabe-se regular e sabe comer a quantidade que tem para comer, porque sempre foi habituado a ter comida disponível. Um animal que foi maltratado, que passou fome, não consegue ter este mecanismo de regulação e acaba por comer em exagero porque não sabe quando é que a próxima refeição estará disponível. E essa cadela em particular, que comeu um pacote de manteiga que depois vomitou, como é óbvio, ela não podia ter nada ao pé dela porque ela era obcecada pela comida. E naquele momento ela já não passava fome, mas obviamente ela teve em restrição durante... Ela ainda era bebê, coitadinha, mas teve em restrição a vida toda dela. E, no fundo, o exemplo dos animais abandonados representa exatamente isto. Se tivermos um cão doméstico e um cão que sempre viveu em casa, sempre teve comida disponível, e um cão que passou por restrição, se nós metemos 2 taças de comida cheias à frente, o cão que teve em restrição vai comer a taça até ao fim e nem vai pensar se tem fome, se não tem, se lhe apetece, se não lhe apetece. Não vai conseguir fazer esse raciocínio e vai comer tudo até ao final. Enquanto o cão que sempre viveu numa casa onde sempre teve comida disponível, por exemplo, o Jaime, por acaso ele não foi sempre bem tratado, mas sempre devia ter comida disponível, e tu metes comida e ele come ao longo do dia ao ritmo dele. Ele não come uma taça até ao fim só porque está disponível. Muitas vezes a comida está ali, sei lá, 3, 4 horas, o tempo que seja, porque ele consegue regular a sua fome e a sua saciedade. E com as pessoas é exatamente isto que acontece. Quando nós estamos muito tempo em restrição, muito rapidamente vai para o outro lado como se fosse um pêndulo e passa para o exagero. E, no fundo, a forma de parar este pêndulo é exatamente parar de meter as mãos no pêndulo. Se nós estamos sempre a puxar o pêndulo para a restrição, ele nunca vai parar, vai estar sempre ding-dong, ding-dong. Repara que isso até faz a analogia para o efeito ioiô, porque isso depois Sim. tem repercussão no Exatamente. efeito ioiô. O efeito ioiô é um pêndulo também. Ganho peso, perco peso, ganho peso, perco peso. Porquê? Ciclo, restrição, compulsão. Então o efeito ioiô acaba por ser a consequência deste ciclo que a Clara estava a dizer. E isto acontece muito por causa da restrição emocional, não é? Porque a pessoa, ou neste caso o animal, foi sujeito a um período, se calhar grande, de fome e ficou ali com aquela restrição emocional. Então agora, sempre que tem... É um mecanismo biológico. Sempre que tem comida disponível, bem, inconscientemente, né? Óbvio, é um cão, bem, vou mas é comer a máxima quantidade que eu consiga, porque a verdade é que amanhã ou depois da amanhã pode não haver. E nós, seres humanos, de alguma forma também um bocadinho conscientes, né? Somos um bocado conscientes, uns mais, outros menos, mas somos todos conscientes. Nós, os seres humanos, também caímos nesta, não é? Nós, o que é que estamos a fazer inconscientemente? Quando estamos em dieta, vou agora aproveitar para comer tudo. Hoje que é sábado, por exemplo, que é dia do lixo, imaginemos, para quem está nessa dinâmica, hoje vou aproveitar para comer tudo, porque é sábado ou domingo, e na segunda logo volto. É exatamente a mesma história do cão, não é? Que passou por um período de fome, de alguma forma um trauma, não é? Relacionado com a necessidade de sobrevivência, que tem que comer tudo porque amanhã pode não haver. Aquilo fica marcado. Sim. Então nós, os seres humanos e os animais, acabamos por reagir de formas parecidas em relação a isto.
Sim, e também acontece, às vezes, no fundo vai ter um bocadinho aquilo que estavas a dizer, às vezes as pessoas não conseguirem perceber que estão em restrição mental, mas às vezes as pessoas nem estão numa restrição assim tão severa, do ponto de vista, estou mesmo a fazer dieta, mas às vezes por se esquecerem, comem, por exemplo, imagina, não sentem muita fome de manhã e passam o período da manhã todo sem comer, porque realmente não sentem fome, mas depois isso acaba por se refletir no final do dia e acabam por ter episódios de exagero alimentar, que não propriamente está relacionado com uma restrição imposta e que elas se auto-impuseram, mas está relacionada com uma restrição que no fundo às vezes é pouco consciente. Às vezes não temos essa consciência de que se calhar se eu não comi nada até às 2 da tarde, depois se calhar até consigo fazer uma refeição equilibrada, mas se calhar à noite vou exagerar. Isto não acontece com toda a gente, obviamente. Há pessoas que passam a manhã sem comer e depois comem o suficiente ao longo do seu dia e passam bem, mas há muitas pessoas que o comer com alguma frequência ajuda muito, porque isto também vai muito ter de... Se nós fazemos muitas dietas, e geralmente são pessoas que já fizeram muitas dietas, perdemos a conexão com os nossos sinais internos de fome e saciedade. Se eu estou distraída com o trabalho e não sinto os meus sinais de fome e saciedade, se calhar para mim é super tranquilo estar às 8 horas do trabalho com um croquete e uma sopa. E de repente passou um dia inteiro e eu comi uma sopa e um croquete, chego ao final do dia, é óbvio que a pessoa vai estar varada de fome porque é óbvio, não há como fugir disso, não é? E já não existe a distração do trabalho, então é tudo junto. E então muitas vezes também é preciso ter atenção. O recuperar os sinais internos de fome e saciedade é um trabalho que se faz a longo prazo, como tudo o que nós, no fundo, fazemos acaba por ser a longo prazo, e não é de um dia para o outro. Então, Tal como a desconexão também não foi de um dia para o exatamente. outro. E para estas pessoas faz sentido às vezes impor, elas perceberem, não é impor, não é de criar uma regra, mas elas perceberem, ok, se calhar faz sentido fazer um lanche, mesmo eu não sentindo muita fome, mesmo que seja uma peça de fruta, uma coisa pequenina, mesmo que eu não me apeteça muito, se calhar faz sentido para depois à noite, eu estou a dizer à noite ao final do dia porque geralmente é quando acontece mais, porque as pessoas saem do trabalho, estão mais relaxadas, é normal. Há pessoas que é em diferentes alturas do dia, isso depois vai depender. Sim, e depois acham que, ou melhor, ou não percebem porque é que chega ali às 18, 19, comem muito antes do jantar. Por uma simples razão. Porque repara, aquilo que estavas a dizer da pessoa estar a trabalhar, habituou-se a estar muitas horas sem comer, etc. Se colocares aqui também as questões da personalidade, há pessoas que têm uma personalidade que são tão focadas no trabalho que naquelas 6, 7, 8 horas que estão a trabalhar que seja, estão ali com o máximo foco, altamente desconectadas delas próprias. Estão completamente em piloto automático. Então, quando chegam a casa, estão mais apaziguadas, mais tranquilas, mais de volta à realidade, não é? Quando digo realidade, do sentir, do estarem com elas mesmas. Então aí a fome que sempre lá esteve e que muitas das vezes não é ouvida, vai bater, mas bater, olha, com mais força, não é? Em relação à fome que poderia ser atendida 6, 7, 8 horas antecedentes. Exato. Depois as pessoas podem se estar a perguntar então como é que eu saio deste ciclo de restrição-compulsão. E eu acho que talvez o primeiro passo e o mais importante seja o perceber, porque é muito fácil, depois de um exagero alimentar, a tentativa de compensar. E o compensar acaba por ser voltar ao ciclo da restrição, que mais tarde ou mais cedo voltará a levar a um exagero alimentar. Então, o primeiro passo, e o que nós fazemos em consulta de terapia nutricional, quando isto está a acontecer, é retirar a restrição. Muitas vezes não é fácil, não é de um momento para o outro, acaba por ser um processo que leva o seu tempo, gradual, até porque muitas vezes não dá logo para perceber onde é que existe a restrição, sequer se existe restrição, mas o primeiro passo acaba por ser por aqui de fazer, retirar no fundo o que em primeira instância levou ao exagero, não é? Que é a restrição alimentar, que às vezes a pessoa até está a comer o suficiente do ponto de vista energético e até está a comer a quantidade de calorias, de energia necessária. Às vezes o problema acaba por ser a restrição do ponto de vista da satisfação, ou seja, de não terem alimentos que as satisfazem ao longo do dia, ou seja, comem de forma equilibrada, ok, mas se calhar apetece-lhes comer, sei lá, um cheesecake e não se permitem comer. Exato. O que leva à pergunta, será que comem de forma equilibrada? Pois. É que repara,
É que nós estamos Sim. tão formatados enquanto sociedade para dizer equilibrada às pessoas que só comem os ditos alimentos saudáveis que até acabamos por atravessar Sim, nisso, é não é? verdade. Ah, aquela pessoa come de forma equilibrada. Espera aí, então se ela não pode comer um cheesecake, se ela não pode comer absolutamente nada que não aqueles alimentos que são vendidos como saudáveis, então como é que é equilibrada? É desequilibrada. Exato. Porque repara, tanto aqui é desequilíbrio, como na outra extremidade também. O equilíbrio, qual é o nome? O que é que significa equilíbrio? É centrado, Para quem está a ouvir, o Tiago está a fazer um sinal que está no meio. Exatamente, exatamente. Eu esqueço-me sempre da dinâmica de quem está só a ouvir. Foco-me muito em quem está a ver também. Mas sim, acho que ficou perceptível o que é que eu quis dizer, não é? Porque o desequilíbrio tanto é para baixo, para pessoas que nunca se permitem, como é para cima, para pessoas que comem em demasia. Qual é a questão? É que muitas das vezes estas pessoas que comem em demasia é exatamente pelo motivo contrário, que é não se permitem, lá está, ciclo, restrição, compulsão. E andam sempre assim, nestes extremos, de acordo com o pêndulo que tu mencionaste, que é um bom exemplo. Eu acho também é importante referir que a alimentação normal, e normal entre aspas, porque o que é isto de uma alimentação normal? Mas a alimentação de uma. Vou usar a palavra normal. A alimentação normal de uma pessoa também inclui momentos em que se come demais, em que se come. Nós já todos comemos até ficar mal dispostos e muitas vezes não tem a ver com esta questão da restrição, ou seja, é normal que mesmo quando a pessoa está a fazer este trabalho, e se calhar isto já não acontece, às vezes eu tenho clientes que estão a fazer este trabalho, isto já não, o exagero, por exemplo, já não acontece há muitos meses, e de repente estão no almoço de família e a consulta seguinte é o pânico, porque, e é normal ser o pânico, não é isso, mas é o pânico porque exageraram e será que vai voltar tudo? E é perfeitamente normal em certos momentos nós exagerarmos, ou em certos momentos nós fazermos compras ou escolhas alimentares impulsivas relativamente à alimentação. Isso acontece em toda a gente. Se nós agarrássemos na população toda e fizéssemos esta pergunta, já toda a gente comeu demais em alguma situação e ficou mal disposto. O problema é quando isto acontece com uma frequência que acaba por Prejudicar a pessoa. prejudicar a própria pessoa, exatamente. Isto deve ser uma exceção, não uma regularidade. Mas ter em conta que isso vai sempre acontecer de vez em quando, porque, por exemplo, se pensarmos no almoço de família, nós se calhar não estamos tão presentes na refeição, nos nossos sinais internos, porque estamos presentes ali com aquelas pessoas e não estamos tão focados. Será que eu já estou bem? Será que eu não estou? Ou se calhar até estamos focados, mas é a minha comida preferida, foi a minha avó que fez e de repente eu vou comer mais um bocadinho, mesmo sabendo que não tenho fome física, porque me está a saber bem e é uma escolha consciente. E não achar que isso é algo anormal, que nós temos sempre que comer de acordo com a nossa fome física. Não, qual é que é o problema? É quando nós não comemos de acordo com a nossa fome física e estamos totalmente desconectados disso. O importante é fazer uma escolha consciente, é eu perceber, ok, eu se calhar não estou a comer de acordo com a minha fome física, porque é que eu estou a comer? Olha, eu estou a comer porque me está a saber bem. É válido. É, totalmente válido. Só queria dar uma adenda àquilo que estavas a mencionar anteriormente, que é muito pertinente também, que é muita gente que tem a dita alimentação saudável, não vou dizer equilibrada, porque equilibrada ainda é mais subjetivo, não é? Pronto, uma pessoa que tenha o padrão alimentar que toda a gente diz que é saudável. Muitas das vezes, essa pessoa não está a ter os níveis de satisfação necessários ao longo do dia alimentar. Ou seja, a pessoa de facto cumpre ali nos critérios de uma alimentação saudável, mas depois, quando vais a ver, não tira qualquer satisfação. E será que este tipo de padrão alimentar é saudável? Um padrão alimentar que realmente bate tudo certo em termos nutricionais, bate tudo certo, mas depois, quando vais a ver, não há um momento de satisfação, não há necessidades atendidas em termos de prazer alimentar, que é totalmente válido e necessário numa alimentação saudável. Ou seja, muitas das vezes estamos a colocar na caixinha do saudável alimentações em que não cabe lá um alimento que seja satisfatório para aquela pessoa. Sim, sem dúvida. E será que isso é saudável? E no fundo, se há alguém desse lado que sente que passa por isto, saiba que nós atendemos clientes nas consultas de terapia nutricional, onde os ajudamos a sair deste ciclo de restrição-compulsão, a melhorar a relação com a comida, a comer com mais confiança, com mais equilíbrio, do ponto de vista global e não só do ponto de vista dos nutrientes.
Portanto, eu vou deixar o link das consultas na descrição para quem precisar. E acho que é o salto perfeito para a tolice da cultura da dieta desta semana. Eu tenho aqui Bora. a dieta da banana matinal. Ui. E nós já sabemos o que é Este que aí ainda não vem. tinha- Este ainda não tinha ouvido, mas são sempre épicos. Que é um método aparentemente viral, não sei para quem, mas há de ser viral para alguém, dizem eles, que promete menos 8 kg no mês. Acho que podemos começar pelos 8 kg no mês, que assim visto de fora parece um número baixinho. 8 quilos no mês. Repara, 8 quilos no mês é 2 quilos por semana. Não me surpreende. É só banana que a pessoa come. Pois, É que se for, até diria que é pouco. Perder 8 quilos por mês só a comer banana, a não ser que coma uma tonelada. Diz aqui que o método que começou no Japão é bastante simples, dizem eles. Como o nome indica, trata-se de comer uma banana logo de manhã, acompanhada por água ou chá. E com isto promete-se uma perda de 8 kg no mês. Se calhar a banana é milagrosa. Pois, se calhar é uma banana específica. Mas, para ver se eu percebi bem, a pessoa come uma banana de manhã, acompanhada de chá ou de água. E depois o resto do dia está seco, é isso? E a água tem que ser a temperatura ambiente, senão não Há resulta. ali uma desregulação Deve ser a vibração. com os mensageiros. É um copo de água grande à temperatura ambiente, seguido de 2 bananas ao pequeno almoço. E ao almoço e ao jantar pode comer o que quiser, desde que não inclua a sobremesa. Faz todo o sentido. Espera aí. Ao almoço e ao jantar pode comer tudo o que quiser. Então como é que garante os 8 quilos? E se a pessoa comer um grande pernil ao almoço e um grande pernil ao jantar? Mantém-se os 8 quilos? Todos os dias. Não podes comer nada depois das 8, beber água apenas ao longo do dia e adormecer no máximo até à meia-noite. Não interessa se tens que acordar às 4 da manhã porque és padeiro. Giro. Mas repara aqui a incongruência. Começou por dizer uma alimentação demasiado simples. Agora até me está a dizer quando é que eu posso beber água. Não é assim tão simples, porra. Não é? Simples é, olha, comes banana de manhã e à tarde e à noite e não precisas comer mais nada. Isso é relativamente simples. Agora, comer uma banana, só podes beber água a determinadas horas. Tens que te deitar a uma hora específica. Mais regras. Não há mais regras. Agora no fundo, estava aqui uma nutricionista a comentar, a dizer que não fazia sentido, porque realmente, claro que não faz sentido nenhum. Claro que é uma tolice das grandes. E fujam de tudo o que, no fundo... Tem nome. Dieta, nome à frente, é fugir. É verdade, sim. Mas Tudo também tem o que nome. promete a perda de peso. Mesmo que aqui por acaso eles dizem mesmo 8 kg no mês, mas eu acho que a partir do momento em que existe uma promessa clara de com isto vais emagrecer, eu já acho que isso é um bocadinho red flag, porque nós sabemos que o peso não é um comportamento e que pode ser uma consequência de uma mudança de outros comportamentos que são sim comportamentos. Nós não podemos garantir, e a verdade é essa, por muito que não seja vendável, por muito que não gere assim tanto dinheiro, a verdade é que tu não podes garantir quanto peso é que a pessoa vai perder, se sequer vai perder peso. Podes pensar que vai, mas não podes garantir. Ou seja, o vender... Muito menos a curto prazo. A longo prazo é mais fácil de prever isso. A curto prazo é difícil. Olha que não sei, porque... Achas imagina, não? Um trabalho a longo prazo, não achas que em termos de eu acho probabilidades... que o trabalho a longo prazo é sustentável. Porque tu consegues afinar ali vários parâmetros que podem levar a que isso aconteça. Agora, a curto prazo, é... Para quem promete emagrecimento, é muito mais vendável o curto prazo, por 2 razões. claro. Primeiro, o longo prazo demora tempo. Segundo, o curto prazo é muito mais fácil. É muito mais fácil tu fazeres uma pessoa estar em restrição 1 mês e a pessoa perde peso, mesmo que o vá ganhar todo a seguir. O que é que a pessoa fica na cabeça? Aquela ajudou-me a perder peso. Depois o que eu fiz a seguir, eu é que não me consegui controlar, mas ela ajudou-me, ela é boa. Então é muito mais fácil para quem vende perda de peso que seja uma perda de peso a curto prazo. E também por isso é que se fala tanto na restrição dos hidratos de carbono, porque a restrição dos hidratos de carbono, isto dava todo um outro tema de episódio, mas a restrição de hidratos de carbono, no fundo, leva à perda de água, a pessoa sobe à balança, a pessoa perdeu realmente peso, não perdeu gordura. Mas vende, não é? Ou seja, nem emagreceu. Mas Perder vende. peso nem emagrecer. Exato. São dois conceitos um bocadinho diferentes, digamos. Isso dava um outro episódio. Eu queria só acrescentar uma sim. coisa ao que tu disseste, mas eu esqueci-me entretanto. Deixa-me pensar um bocadinho. Mas podes ir dizendo qualquer coisa, se quiseres. Ia só dizer que acho que é de fugir um bocadinho de quem promete a perda de peso, seja... Claro que dizer um valor num espaço de tempo não cabe na cabeça de ninguém, mas mesmo quem promete a perda de peso, há que questionar como é que a pessoa está a prometer aquilo, se o peso não é um comportamento. Exatamente. E eu ia dizer uma coisa que é uma convicção minha, que é
O que tu disseste é totalmente verdade. Porque é que as pessoas que trabalham a perda de peso, não é o nosso caso, nós aceitamos que a perda de peso é uma consequência de hábitos, ok, não só, mas também, mas nós não trabalhamos só com foco na perda de peso. Não é essa o nosso trabalho de todo. Mas isso que mencionaste é verdade. O ser humano quer resultados rápidos, quer. Nós andamos, estou a generalizar, Sim. mas a maior parte de nós anda sempre à procura da fórmula milagrosa. Tanto que tu vês isto na nutrição, vês isto nas finanças pessoais, por exemplo. Tu dizes, vou-te ensinar a longo prazo a enriqueceres em 50 anos. Ninguém quer. Agora, se tu disseres que a pessoa vai enriquecer em 2 meses, apesar de ser completamente duvidável, como é que eu vou enriquecer em 2 meses? Se as coisas que são realmente interessantes demora o espaço de tempo, não é? A serem concretizadas. Então, dar também uma mensagem lá para casa nesse sentido, que é, nós temos que olhar para a nossa vida e perceber que realmente as coisas que têm algum valor demoram tempo a ser construídas. Então, eu genuinamente, eu já partilhei isto contigo várias vezes, eu não tenho interesse em absolutamente nenhum em trabalhar com pessoas que estão focadas no próximo mês, no próximo trimestre. Eu genuinamente digo isto aqui em público porque é verdade, eu não tenho mesmo interesse. Porque a minha visão de mundo não é essa. Eu olho para a minha vida, como tu sabes, com visão de longo prazo, em todas as áreas. E na nutrição, eu gosto de encarar da mesma forma. É um trabalho a 1 ano, é um trabalho a 9 meses, é um trabalho a 2 anos, a 3 anos, o que seja. Realmente, o que tem valor demora tempo a ser construído. Boas relações amorosas demoram tempo a ser construídas, os valores, a confiança, etc. Património financeiro demora tempo a ser construído. A saúde, o pilar da saúde, a nutrição, demora tempo a ser construído. Então, queria-vos convidar, se algumas de vocês ainda estão nessa visão de curto prazo, desafiem-se a ver se essa visão faz algum sentido. Olhem para a vossa vida, para as coisas que têm valor na vossa vida e reparem se isso demorou pouco tempo. Se isso foi conseguido em 1 semana, se foi conseguido em 1 mês. As coisas boas da vida demoram um tempo a ser construído. Então, genuinamente, cada vez tenho mais vontade de trabalhar com pessoas que partilham desta visão do mundo. Sim. Que é, vamos fazer uma construção a médio prazo, a longo prazo. Não é... E felizmente há pessoas que partilham desta visão do mundo. Tanto que nós trabalhamos com mulheres que felizmente partilham desta visão. Era só esta parte. Eu acho que nunca falámos disto aqui, mas é importante. Porque às vezes, só para concluir, às vezes nós só não mudamos a nossa perspectiva sobre o mundo porque ainda não tivemos o estímulo certo. Eu sei que isto provavelmente vai fazer ressonância com alguma pessoa que ouvir este episódio. Então eu quis passar esta mensagem, que é realmente, bora mudar o nosso mindset para um mindset de longo prazo, que as coisas realmente têm valor, estão a longo prazo, no futuro a longo prazo. Não é na próxima semana, não é nas 2. Tudo o que seja muito imediatista, eu estou fora e desafio-vos, talvez, também a partir de agora, a verem de outra forma. E é isso, quero só dizer que sempre que dizes lá para casa, sinto que estamos no Somos Portugal. Não somos Portugal. De repente agora vai entrar o Toy. Põe a cerveja. Não faças isso que depois somos cortados pelo YouTube. Não sei, mas tenho medo. Achas que só isso frame, não há problema. Acho que só isso frame não há Põe problema. a cerveja. Mas não faças novamente, Tiago. Vemo-nos então na próxima quinta-feira às 19 horas. Espero que este episódio tenha sido útil desse lado. Se sim, deixem um comentário. E é isso.